Olá, investidor, tudo bem com você? Rodrigo Rebeck por aqui, trazendo mais uma análise bacana no canal Bolsa Fácil. Hoje é segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024, e o papel que eu separei para a gente poder bater um papo são as ações da Grendene Calçados pelo ticker GRND3. Se você já vem me acompanhando há algum tempo, sabe que geralmente de segunda-feira eu gosto de fazer um rastreio da minha carteira de ações, ver se eu preciso ajustar alguma posição, fazer alguma entrada, alguma saída, quais ações que estão boas aí para continuar no radar, e também acabo compartilhando aí com você no começo da semana a minha opinião para algum papel que eu acredito que pode estar interessante para você também investindo com o pé direito na Bolsa de Valores. Recomendo que você, tá? Você que gosta aí de investir em ações no longo prazo, que gosta de fazer o buy and hold, comprar uma ação boa e barata para ganhar com a valorização ao longo dos anos e também ficar bem posicionado em dividendos, acredito muito que o gráfico semanal vai te ajudar a fazer uma leitura melhor da região de preços, onde podem ser essas boas oportunidades. O gráfico semanal ele é um pouco mais lento, ele acaba excluindo aí os ruídos de curto prazo e a gente consegue ter uma percepção mais profissional, mais apurada das regiões de interesse do mercado, tá certo? Bom, Grendene, tá? Então, ticker GRND3, uma das maiores companhias do setor de calçados do Brasil, atuante aqui no Brasil em grande parte, né, da nossa rede aí de comércio varejista e também no exterior através dos Estados Unidos. E a Grendene tem algumas marcas aí famosas, entre elas os chinelos Ipanema e os chinelos Raider. Quando a gente fala do setor de varejo, pode até dar um calafrio na espinha do investidor, porque é um setor mais suscetível a crises, é um setor mais difícil, que não tem muitas barreiras de entrada, um setor aí com margem líquida mais apertada, um setor que tende a sofrer mais com crises econômicas, por exemplo, geralmente quando a gente tem um aumento do desemprego, uma queda na renda, o comércio tende a sofrer. Então, não é o setor, né, varejo, assim, comércio, não é o setor preferido dos grandes investidores. Porém, quando surge uma boa companhia, que a gente vai ver na sequência aqui como a Grendene, a gente vê um histórico de longo prazo bastante positivo e estável, acho que vale a pena a gente dar uma olhada com carinho, a gente dar uma olhada com lupa, porque pode acabar surgindo uma opção interessante também para você diversificar o seu portfólio. Aqui no gráfico semanal, então, das ações da Grendene, a gente vê como em julho de 2023 o papel formou essa região de resistência interessante em 7,40 e de lá para cá houve uma queda de 23%. Eu gosto bastante de acompanhar esse movimento de queda das boas ações, porque na minha concepção surgem as oportunidades de você poder alocar, de você poder comprar uma ação boa quando ela está barata. Você eventualmente aqui compra no fundão e no longo prazo esse papel tende a se valorizar e você pode ficar também bem posicionado aí em dividendos para ir remunerando a sua carteira. E esse dividendo que vai caindo na sua conta, você pode reinvestir na própria companhia ou ir rebalanceando a sua carteira, alocando em outras ações que estão interessantes. Aqui, depois dessa queda de julho de 23, o papel encontrou suporte em outubro do ano passado em 5,65. E olha que interessante como ao longo de 2024, as ações da Grendene elas não perderam essa mínima no 5,65. A gente vê como em abril houve interesse dos compradores, em junho e agora também em agosto mais uma entrada dos compradores. A gente vê como no longo prazo, já praticamente um ano, a gente tem uma região muito interessante de suporte entre 5,90 e 5,65, uma região que o mercado vai entendendo, vai precificando que é uma região boa e barata, despertando o interesse dos compradores. A gente precisa prestar atenção que, nesse momento da análise,
o papel chega para testar essa região de resistência dos últimos meses, a gente pode ter briga para os preços superarem 6,35, 6,50, deve ter uma certa resistência aqui, uma certa oscilação, porém, uma vez com o papel acima de 6,50, eu acredito que possa ganhar tração para vir testar de novo a região, essa última região de resistência importante que nós tivemos em julho de 23, podendo trazer uma valorização de mais 18% no médio prazo. E já pensando para o longo prazo, a gente tem como um possível alvo a região de 9,5, que foi a máxima histórica do papel. Mas vale muito a pena você ficar atento, então você começar a interpretar a atuação do mercado nessa potencial região de suporte, tá? Vamos dar uma olhada em algumas outras informações interessantes aqui também, que a gente tem no site Investidor 10, para a gente poder fazer um raio-x mais completo da companhia. A gente fica de olho aqui no PL, que é uma ideia de payback, de retorno do nosso investimento hoje em 10 anos. É um payback baixo, ajustado, interessante, abaixo do filtro que eu gosto de aplicar de 15 anos. Então, nesse momento, os preços eles podem estar mais próximos, mais perto do que seria o valor intrínseco da companhia. Importante também a gente analisar o PVP, que é outra ideia de valuation, um múltiplo prático, aí, um múltiplo rápido para a gente poder entender. Hoje, em 1,54, você pagaria um ágio de 54% acima do que tenderia a ser o valor justo de mercado, mas o PVP também abaixo de outro filtro que eu gosto de aplicar, que é o 2, né? Ou seja, eu particularmente não compro ações com PVP acima de 2, porque aí você estaria, pelo menos em tese, numa projeção pagando acima do dobro do que seria o valor justo de mercado. Mas nesses múltiplos aqui de valuation, acaba sendo dentro do nosso filtro, dentro do nosso contexto. Outro indicador bastante importante que você deve olhar, que você deve acompanhar, é a margem líquida. Não importa que a gente é um pequeno acionista, mas a gente quer ser um pequeno acionista de bons negócios, lucrativos, sólidos, promissores, perenes. E nesse sentido, eu acredito que é importante que a margem líquida traga uma média no longo prazo, que a gente consegue ver de 2014 para cá, a média de margem líquida acima de 10% e atualmente também acima de 10%. Então a gente vê que a Grendene, apesar de ser uma companhia do setor de varejo, que é um setor aí mais exposto ao mercado, mais exposto a crises, ela consegue trazer um histórico bastante positivo de margem líquida, mostrando aí a consistência de lucratividade da companhia, tá certo? E depois também, uma coisa importante é a gente entender o lucro. Deixa eu pegar aqui. E outro fator muito importante também é que a companhia tenha um baixo endividamento, porque tanto na bolsa como na vida, né, quem não deve não quebra. Então, quando a companhia tem uma dívida sob controle, ela tende a ter um faturamento mais estável, menos ansioso, porque ela sabe que ali as suas receitas elas vão poder ser destinadas para investimento no negócio, expansão, novas contratações, pesquisa e desenvolvimento, marketing, ao ponto que, quando a companhia tem um endividamento muito alto, praticamente o que vai entrando ali do faturamento vai para quitar a dívida para controlar esses gastos. E sem falar também que quando o endividamento vai ficando fora do controle, a companhia pode correr o risco de falência, que pode ser aí o maior medo do investidor de longo prazo. Nesse sentido, acredito que é importante que a dívida bruta não ultrapasse 0,5, ou seja, que ela não comprometa mais do que 50% do patrimônio líquido da companhia, para que seja uma companhia, uma boa atuação ali, solvente, estável, com menos oscilações. E a gente consegue observar isso nesses indicadores. Tanto a dívida líquida hoje, né,
mais caixa do que dívida nesse momento, por isso que a gente tem esse indicador aqui negativo e a dívida bruta aí praticamente no 0 a 0. Então, outro ponto importante aí para a gente poder observar da Grendene. Questão dos dividendos, para você que busca aí companhias com pagamento recorrente de dividendos, interessante, a gente observa que o yield atual em 5%, muito perto ali daquela média, né, de 6% de yield que o mercado gosta, e a média dos últimos 5 anos em 8,2%, ou seja, a gente vê que a Grendene ela é uma boa pagadora de dividendos, sendo um pagamento recorrente, todo ano pingando dividendos aí na sua conta. Claro, os dividendos oscilam um pouco, dependendo dos balanços da companhia, às vezes ela paga um pouco mais, paga um pouco menos, às vezes o yield também varia aqui dependendo de onde está a cotação, mas a gente vê que a Grendene ela compartilha o lucro com o seu acionista, que vão pingando aí os dividendos praticamente todos os anos, tá? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico também de histórico de lucro da companhia. Aqui no Investidor 10 também você pode ter mais informações sobre a empresa. Fica bem fácil de você estudar, de você aprender com esses resumos aqui. E aqui na sequência, ó, muito importante também a gente ver esse gráfico de receitas e lucros. Então a gente vê que, olha que interessante, de 2009 para cá, praticamente aí há 15 anos, a gente vê que é uma companhia que apresenta uma receita, um faturamento organizado, sólido, consistente, ascendente, mesmo estando no setor de varejo, consegue manter uma ordem, né, uma previsão, uma organização e ao longo de todos esses exercícios trazendo lucro, ou seja, a Grendene ela não poderia estar boa só agora, só nesse momento, mas também mostrando uma média muito interessante aí de lucratividade, de solidez, de consistência no longo prazo, tá? Então, vamos chegando ao final da nossa análise. Acredito que vale a pena você dar uma olhada nas ações da Grendene. Minha ideia aqui não é ser o dono da verdade, é compartilhar minha opinião para poder ir te ajudando a montar a sua carteira de ações e também ensinando você como que você pode fazer uma análise mais detalhada para critério de seleção das melhores ações na sua carteira, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa aí a sua curtida e se caso você quiser aprofundar os seus conhecimentos na Bolsa de Valores, aqui na descrição tem o link do Bolsa Fácil, o meu curso online que eu explico para você passo a passo, do básico até o avançado, tá certo? Grande abraço para você então, boas operações e até o nosso próximo vídeo.